Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que têm assistido os nossos vídeos aqui em nosso canal no YouTube, também no Facebook e em muitos grupos que temos postado também. A fragilidade humana é o tema desse vídeo. Peço a você que não se inscreveu ainda que faça a sua inscrição aqui no nosso canal. E agradeço a Deus, nosso Pai, pela bendita e grande oportunidade que Ele nos dá de divulgarmos esperança, otimismo, fé através da internet. O livro Boa Nova, de autoria do espírito Humberto de Campos, com psicografia do Chico Xavier, contém a narrativa de várias passagens evangélicas. Esse livro Boa Nova é um livro magnífico e conta justamente, como eu disse anteriormente, várias passagens vivenciadas pelos apóstolos na época em que Jesus aqui esteve conosco. É um livro que vale a pena ler, sem dúvida nenhuma. Alguns pequenos trechos do Evangelho ali estão explicitados e desenvolvidos de modo muito tocante. Quando ele fala trechos do Evangelho, significa da Boa Nova, trazida por Jesus, porque Evangelho significa Boa Nova. E a Boa Nova é exatamente o ensinamento que Jesus nos trouxe, que é nos informar que Deus é bom, Deus é nosso Pai, Deus é misericordioso, Ele quem nos criou, que somos todos irmãos, espiritualmente falando. Essa é a grande notícia. Uma das narrativas é sobre a negação de Pedro, o apóstolo Pedro. Consta que na última ceia, Jesus disse que sua hora se aproximava e que no momento supremo os discípulos se dispersariam. Pedro desejou saber aonde Jesus iria. Afirmou que poderia segui-lo em qualquer situação, a custo da própria vida. Jesus retrucou que, antes do galo cantar, naquela mesma noite, Pedro o negaria 3 vezes. Pedro sentiu-se muito chateado, magoado, ofendido, e indagou se o mestre o considerava mau e endurecido a tal ponto. Jesus disse que não o considerava, nem mau e nem ingrato, mas que naquela mesma noite ele aprenderia que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Logo mais, Jesus é preso e os apóstolos se debandaram. Pedro começou a refletir sobre possíveis modos de salvar Jesus. Percebeu que a situação política era muito ruim. As massas, o povaréu, estavam sendo insuflados e acusavam de Jesus de ser feiticeiro, de ser um traidor, de ser herético, de ser, enfim, um bandido. O apóstolo experimentou um grande frio no coração. Pensou nos seus familiares, que dele dependiam. Pensou em todos os seus deveres de homens e nos castigos a que se sujeitaria se afrontasse às convenções de Jerusalém e dos judeus, ele sendo um judeu. Nisso, uma mulher lhe perguntou: "Você não é um companheiro do profeta recentemente preso?" Pedro negou com veemência, tomado de forte emoção: Não sou." Foi novamente abordado, dessa vez por um homem que lhe perguntou se ele tinha vindo socorrer Jesus. Pedro disse que nunca ter considerado, nunca ter conhecido aquele homem que estava preso. Finalmente, um soldado o acusou diretamente de ser discípulo de Jesus. E pela 3ª vez, Pedro negou com veemência que não o era. Nesse instante, o galo começou a cantar. Pedro recordou as palavras de Jesus e tornou-se de infinita angústia. Olhou para o lado, que ficavam as celas, e viu lá ao longe Jesus a contemplá-lo serenamente entre as grades. Sentiu profunda vergonha do seu comportamento, afastou-se de todos e começou a chorar. Recordou sua vida, o seu modo ríspido com que sempre condenara os transviados
ao longo do tempo. Pensou que nunca conseguiria perdoar as mulheres infelizes. Abatido, sob o peso de sua própria falta, começou a compreender as experiências dolorosas dos irmãos de humanidade. Desabrochou em seu íntimo nova consideração pelos infortunados do mundo. Desejou ardentemente ajoelhar-se perante Jesus, suplicar-lhe perdão. Nisso, sentiu em espírito a presença confortadora de Jesus e recordou que esse lhe dissera: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Procure ter em mente em suas relações com os semelhantes. Todos os homens são frágeis, inclusive você, Pedro. Não lhe convém fazer um juízo severo do próximo, se você também não suporta um olhar atento às suas fraquezas. Perante os equívocos alheios, jamais vista a toga de severo juiz. Apresente-se antes como um irmão compreensivo, um irmão generoso, a fim de também merecer tratamento generoso quando errar. E é quase certo que, como espírito ainda imperfeito, irá errar. Muito bonita, muito profunda essa história verdadeira que encontramos no livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, ou Irmão X, que nos traz, mais uma vez, belíssimas lições da época em que Jesus esteve aqui conosco, nos instruindo, nos ensinando, nos mostrando o caminho, nos falando da verdade, nos falando da vida e nos dizendo que ainda éramos frágeis, muito mais frágeis do que perversos, mas que com o passar do tempo nós iríamos nos tornar mais fortes. Pedro, o personagem narrado nesse trecho do livro Boa Nova, tornou-se um dos mais fortes e vigorosos trabalhadores do cristianismo primitivo. Toda a sua vida, a partir de então, foi voltada para o atendimento dos mais necessitados. Não abandonou a família, continuou cuidando da sua própria família. Mas, em nenhum momento, teceu mais críticas a quem quer que fosse, porque ele entendeu, de modo absoluto, aquilo que o Cristo quis lhe passar, quando lhe disse que ele negaria o Cristo, não por ser mau ou perverso, mas por ser frágil ainda. E Pedro trabalhou intensamente, não só na divulgação do cristianismo, mas ele, acima de tudo, vivenciou os ensinamentos de Jesus e acabou sendo assassinado como os demais apóstolos, com exceção de João. Ele é assassinado anos depois em Roma, pregado também na cruz. Então nós observamos que as lições de Jesus aí estão para nos auxiliar a nos transformarmos em criaturas melhores e, como consequência da nossa transformação, tornar também a sociedade melhor. Porque o mundo não vai se transformar por um toque de mágica. O mundo não vai se transformar com a vinda de criaturas que farão a transformação. Esse trabalho compete a cada um de nós, espíritos encarnados no planeta. Tenhamos essa consciência e deixemos de ser criaturas frágeis e nos fortaleçamos com as lições atemporais deixadas por Jesus. E lembremos sempre de amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a nós mesmos. E que a cada reencarnação nós possamos ir nos tornando mais fortes, mais firmes, mais convictos de que aqui estamos, pela bondade de Deus, para termos o que todos nós sonhamos e almejamos: paz, equilíbrio, alegrias. Era isso que nós tínhamos para esse vídeo. Agradeço mais uma vez a sua atenção, amigos e amigas. Fiquem bem, fiquem em paz.